Bom, vamos lá para o segundo vídeo. Flaubert, ele nasceu no mesmo ano que Baudelaire, 1821, porém, né, com um estilo de vida totalmente diferente do Baudelaire, ele viveu um pouco mais, né? Baudelaire morreu meados dos anos 60 e Flaubert viveu até 1880. E Um Coração Simples, como eu estava dizendo no vídeo anterior, é um dos últimos contos que ele escreveu, uma das últimas coisas que ele escreveu na sua vida. E ele também já estava buscando ali uma situação de escrita, como eu também falei, beirando a perfeição, né? Então é um conto cujas palavras são muito bem escolhidas, ele é muito bem escrito, ele é muito bem estruturado, mas vamos falar disso daqui a pouco, né? Agora é importante falar por que o realismo, digamos assim, né, se torna uma escola e Flaubert um dos seus grandes representantes, né? A relação do Flaubert com a ideia do realismo é basicamente, como eu disse, fazer com que a escrita literária, a narrativa, ela tenha força, né, do ponto de vista do que ela narra e não especificamente do ponto de vista do narrador. Isso, apesar de ser vinculado a uma ideia de modernidade, porque afinal de contas, né, os seus romances, os seus contos, de uma forma ou de outra, são atravessados pelas questões políticas daquele período muito intensas, né, na vida francesa, que ele, né, de alguma forma, conviveu, né, não necessariamente na luta política cotidiana, mas era um cara que estava analisando, escrevendo sobre a sociedade, sobre as diferenças de classe daquela sociedade, né, Madame Bovary fala um pouco disso, né, e outros romances também, de alguma forma, como Educação Sentimental, mostram sempre situações de personagens engendrados de algum jeito com questões relacionadas ao poder, às classes sociais, à ascensão social, etc. e tal. E Félicité é uma outra perspectiva, mas que também fala disso, né? Acho importante, pela questão do realismo, a gente entender que essa demanda do mundo concreto, ou seja, eu vou descrever o quarto, as roupas, os objetos, os traços dos personagens, né? Algo que durante muito tempo para a gente foi ensinado como se fosse um excesso, né? Como se fosse algo cansativo. Não gosto desses escritores porque eles colocam coisa demais no texto, a história não anda. Durante muito tempo foi visto assim, e tem uma discussão, um debate, né, teórico da literatura, digamos assim, de um texto do crítico também francês, vamos ficar hoje todos nos franceses, do Roland Barthes, que para comentar esse texto, Um Coração Simples, né, o Félicité, do Flaubert, ele usa a expressão efeito de real, quando ele pega logo o começo da história, que é uma descrição da casa onde Félicité vai trabalhar, da senhorita Aubin, né, Aubin, Oba. E ele fala da cena em que ele descreve, né, que em cima de um piano tem um barômetro. E o Barthes usava essa passagem como se esse barômetro, um objeto tão, digamos assim, o que interessa para a história que a gente vai ler que tem um barômetro em cima do piano? Para que a gente precisa saber disso? Né? E o Barthes diz que isso seria o que ele chama desse índice, né, desse efeito de real, como se aqueles objetos estivessem sendo descritos ali para dar concretude, digamos assim, a um real, né, de uma casa, que a gente tivesse uma sensação, digamos, de relação com aquela cena a partir dos seus objetos, a partir das suas texturas de parede, das roupas, das cortinas, de tudo mais que às vezes os escritores realistas utilizam, né? Falando sempre realista, pensando que isso é um conceito que dá para discutir muito, mas não vai dar tempo para a gente ficar discutindo aqui o que é exatamente o realismo, o real na literatura, passa pela questão da verossimilhança, né, de você conseguir produzir na escrita um efeito de verdade, não necessariamente um efeito de real. Mas o caso é que depois de um tempo, um outro crítico francês, o contemporâneo, Jacques Rancière, ele escreve também sobre a discussão do conto, né, sobre O Coração Simples do Flaubert, e ele de alguma forma critica ou tenta, né, demonstrar que a ideia do Roland Barthes do efeito de real ela não dá conta do que acontece nas escritas do Flaubert e de outros escritores da geração chamados de realistas. O que não dá conta? Né? O Rancière diz que o que importa, o que está em jogo nesse tipo de romance ou de conto como Um Coração Simples, não é necessariamente que a descrição dos espaços a partir dos objetos ou de toda a cena, digamos assim, material, né, que existe naquele romance, ou naquele conto, no caso do Félicité, que isso não está ali necessariamente para lembrar ao leitor que aquilo é real. O Rancière tem uma hipótese política para isso. O Rancière diz que eles são escritores de um período da história política francesa e da história literária em que, aos poucos,
todas as situações ligadas às lutas de classes entre burguesia, baixa burguesia, alta burguesia, né, entre operários, pobres, empregados e patrões, né, entre a aristocracia francesa e a população civil, etc. Tudo isso começa a entrar nesses textos, nesses romances, e uma das formas, né, que o Rancière propõe de pensar a presença excessiva de descrições de objetos e cenários é uma ideia bem... Também deveríamos discutir muito isso, não vai dar tempo. A ideia de que a presença dos objetos é uma democracia radical, né, que atravessa não só objetos como personagens. Se descreve tudo, se coloca tudo no mesmo pé de importância para a história. Então, o barômetro, a empregada, a patroa, o papagaio, né, para quem leu o conto, e outras situações que acontecem, elas têm todas a mesma força, a mesma potência, e fazem da história uma espécie de grande arena política horizontal, tá? Eu vou falar mais um pouco disso no próximo vídeo, a partir do momento que a gente vai falar especificamente do conto. Tá? Mas sempre lembrando para vocês que o que está perpassando aqui a nossa discussão sobre modernidade, nesse caso, é uma virada política, né, a partir dos novos regimes de circulação, luta de classes e questões políticas também, de outras esferas, né, na França, na Europa e, como veremos mais à frente um dia no curso, nos encontramos ao vivo no Brasil também, né, uma virada política em relação a quem pode e quem não pode ser personagem, a quem fala e quem não fala numa história, a quem que tipo de espaço social pode ou não pode fazer parte de uma história, tá? É isso que, de alguma forma, o Rancière está vendo como pano de fundo para a discussão do Coração Simples, que a gente vai falar mais no próximo vídeo.